12. Respiração dos Cavaleiros. Capítulo 105. Técnica de respiração da besta gigante de duas pernas e do lótus vermelho. 1. Autor: Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Tornar-se um grande cavaleiro aos 20 anos não era nada menos que uma fantasia aos olhos dos outros. Até mesmo o cavaleiro do cavalo branco, aclamado como um gênio, tornou-se um grande cavaleiro em uma idade muito mais avançada. No entanto, Levi agora tinha a âmbar gris em abundância e a medicina secreta da cobra negra. Ele estimou que, com sua velocidade atual, seria capaz de atingir o nível 7 da técnica de respiração da cobra negra no segundo semestre deste ano e se tornar um cavaleiro de alto nível. No ano que vem, ele deverá ser capaz de cultivar a técnica de respiração da cobra negra até o nível 8 e se tornar um grande cavaleiro. Levi saiu do abrigo, sentindo-se esperançoso. O Magic Shark permaneceu ali em silêncio, mantendo um estado de baixo consumo de energia. Levi estava na torre do portão da cidade, respirando o ar fresco. No céu acima do território, o arris branco como a neve se fundia com o céu e voava livremente. Nessas circunstâncias, normalmente nada aconteceria. Se algo acontecesse, Arris gritaria e alertaria as autoridades. Os 3 irmãos, que o grão cavaleiro havia ferido, estavam completamente recuperados. Seus corpos ficaram maiores, como um rinoceronte com peso surpreendente. O apetite deles aumentava a cada dia. Eles estariam sem dinheiro se Levi não fosse um barão rico. Sam era o único que estava lá onde Frey treinava seus soldados. O talento de Sam em técnicas de respiração não era ruim, o que deixaria Frey muito feliz se ele estivesse vivo. Infelizmente, mesmo que Sam se tornasse um cavaleiro oficial no futuro, Frey não teria chance de vê-lo. Com a melhoria contínua da indústria de forja, o atual Vale da Água Negra não precisou de nenhum investimento adicional de Levi. Ele pôde se desenvolver e crescer por conta própria. A batalha com o grão cavaleiro provou o poder da cavalaria sangue vermelho. Com os 3 irmãos e a infantaria, a cavalaria sangue vermelho também poderia causar muitos danos aos grão cavaleiros. A premissa atual era formar uma vantagem numérica esmagadora, então a construção militar do território continuou. Era o ano 1009 do calendário do brilho sagrado, o mês do calor. No mês passado, Levi continuou a cultivar, praticar sua esgrima e, ocasionalmente, forjar ferro ou fazer remédios. Além disso, ele também aprendia técnicas de pintura e imitava as pinturas do mestre em sua agenda lotada. Ele praticava cópia não por prazer, mas para a viagem que se aproximava à cidade do vento gélido. No castelo da montanha prateada da cidade do vento gelado, o mestre Tira, usando uma máscara dourada, caminhou até a frente do castelo do conde da montanha prateada. No carro atrás dele havia 3 conjuntos de armaduras de mitril e armas que ele havia forjado durante esse período. No final, Levi ainda chegou a um acordo com o conde da montanha prateada, que forneceria mitril e matérias-primas, enquanto Levi forjaria armaduras e armas de mitril para ele. O volume era de 3 conjuntos por mês, o que era o limite de um ferreiro comum. Claro, a verdade é que Levi terminou de forjar em 5 dias. Enquanto isso, o conde de Silver Mountain pagaria uma taxa de 300 moedas de ouro por cada conjunto de equipamentos personalizados. 100 conjuntos de equipamentos personalizados seriam necessários ao longo de 3 anos. 300 moedas de ouro foi o preço com desconto que Levi deu a conde de Silver Mountain. Afinal, era um pedido grande, e o conde de Silver Mountain forneceu todos os materiais. Não era bom pedir demais. Em troca do tratamento preferencial de Levi, o conde de Silver Mountain teve que dar a Levi os projetos dos diagramas de herança da técnica de respiração da linhagem que ele havia coletado. O motivo era que Levi não tinha mais interesse em forjar. Ele também era um colecionador de técnicas de respiração e queria ver mais diagramas de herança de técnicas de respiração para estudar o conhecimento mitológico antigo. Levi não tinha esperanças de obter a única cópia autêntica dos diagramas de herança da técnica de respiração. O conde da montanha prateada era um colecionador, então, naturalmente, não a entregaria a Liu Wei. Afinal, não lhe faltava essa quantia em dinheiro. Assim, Levi só esperava conseguir algumas cópias do livro e ver se conseguiria cultivá-lo. É isso mesmo, era por isso que Levi estava praticando cópias ultimamente. O conde de Silver Mountain concordou. Muitas pessoas colecionavam técnicas de respiração para adquirir conhecimento místico ou para exibir seu gosto e dinheiro. E quanto a vender essas técnicas de respiração de linhagem falsas? Só um tolo compraria.
Diagramas autênticos de herança da técnica de respiração foram transmitidos desde os tempos antigos. A origem exata não pôde ser verificada. De qualquer forma, os nobres mais importantes alegaram que seus ancestrais a criaram. O pergaminho antigo e especial deles era completamente diferente do pergaminho usado pelas pessoas daquela época. Caso contrário, não teria resistido à erosão do tempo e sobrevivido até hoje. Portanto, a autenticidade dos diagramas de herança das técnicas de respiração pôde ser facilmente determinada. Para as técnicas de respiração de linhagem, além da cópia original, as outras cópias não tinham valor para colecionar. Anteriormente, algumas pessoas vendiam cópias da técnica de respiração sem linha de sangue por dinheiro, mas pouquíssimas pessoas as compravam. Isso ocorreu porque era impossível determinar a autenticidade e a precisão da cópia. Mesmo uma pequena mudança nas técnicas de respiração era suficiente para causar consequências graves. Isso porque era comum as pessoas enlouquecerem ao cultivar técnicas de respiração falsas. Aos olhos do Conde de Silvermountain, os diagramas de herança da técnica de respiração da linhagem em sua coleção não eram diferentes das pinturas na galeria de arte. Só por dar ao mestre Ti algumas cópias da técnica de respiração da linhagem, ele poderia obter um desconto real e causar uma boa impressão do mestre. Por que não? O castelo do Conde de Silvermountain era muito elegante. Embora não pudesse ser comparado à igreja da cidade, ainda era o segundo edifício mais alto. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 106 Técnica de respiração da besta gigante de duas pernas e do lótus vermelho. 2. O criado sorriu e disse: Bem-vindo, mestre Tira. Para celebrar nossa primeira colaboração, o conde preparou um suntuoso banquete para você. É uma honra. Levi entrou. O empregado pediu aos ferreiros oficiais do conde de Silvermountain que inspecionassem as mercadorias. O empregado perguntou: Como assim? Ele não estava nos tratando mal, estava? Eles observaram cuidadosamente a aparência, o design e a textura da armadura que Levi havia forjado. Então, ele deixou que os outros comparassem as armas e armaduras forjadas por ferreiros comuns com aquelas forjadas pelo mestre Tira. Todos foram infundidos com mitril, e a proporção dos materiais era a mesma. Entretanto, após um experimento comparativo, essas pessoas ficaram chocadas ao descobrir que as armaduras e armas forjadas pelo mestre Tira eram muito superiores às dos ferreiros comuns em termos de qualidade interna, aparência e requinte. Originalmente, os ferreiros oficiais sob o comando do Conde de Silvermountain ficaram um pouco insatisfeitos com o fato de o Conde ter recorrido a um forasteiro, o mestre Tira, em vez deles. Achavam que o Conde menosprezava seus padrões. Agora, estavam completamente convencidos. Sua decisão estava certa. Como esperado de um lendário mestre ferreiro. Suas habilidades de forja eram divinas e engenhosas. É essa a diferença entre nós e os mestres. A diferença é enorme. De fato, não podemos nos comparar. A compreensão e as habilidades de forja do mestre ferreiro são muito superiores às nossas. Quero pedir um conselho ao mestre ferreiro. Ao ver isso, o empregado revelou um sorriso satisfeito. Na sala de recepção do castelo de Silvermountain, o Conde de Silvermountain apontou para a mesa do banquete e disse: Mestre, venha comer. Meu respeitado Conde, está tudo bem. Comi antes de chegar. Estou muito satisfeito, disse Levi, desanimado. O Conde da Montanha Prateada levantou-se e sorriu. Então, mestre, siga-me. Vou mostrar-lhe minha grande coleção. Levi o seguiu por um longo corredor antes de chegar a um grande salão redondo. Havia muitos diagramas de herança de técnicas de respiração nas paredes, em molduras requintadas, como pinturas a óleo penduradas nas paredes. Levi ficou muito animado. Ele olhou para os diagramas de herança da técnica de respiração. Aquilo era o paraíso para ele. Percebendo a empolgação de Levi, o Conde da Montanha Prateada ficou bastante satisfeito. Conseguir deixar um mestre ferreiro tão animado parecia fazer com que sua coleção fosse bastante boa. Mestre, Silvermountain, coletei 22 diagramas de herança de técnicas de respiração. O Conde de Silvermountain perguntou com um sorriso, como se estivesse se comunicando com seus pares. Gostaria de saber quantos conjuntos o mestre tem em sua coleção. Eu só tenho algumas peças. Acabei de começar este trabalho, então não dá para comparar com a coleção do Conde, disse Levi, desanimado. Droga, se eu tivesse uma câmera, eu poderia tirar fotos desses diagramas de herança individualmente e trazê-los para cultivar. Não há necessidade de copiá-los.
O coração de Levi deu um pulo. As técnicas de respiração da linhagem, que outros consideravam inúteis e só podiam ser mantidas como uma coleção, eram o tesouro mais precioso de Levi. O conde de Silver Mountain sorriu e disse: Mestre, as 17 técnicas de respiração exibidas lá fora são técnicas de respiração de linhagem superficial. Não vale a pena mencionar. Deixa eu te mostrar uma coisa boa. O conde de Silver Mountain finalmente conheceu um colecionador de técnicas de respiração que compartilhava seu hobby. Ele queria se exibir, então apertou delicadamente um botão e levou Levi para o centro do salão. Então, uma plataforma de pedra subiu lentamente. Havia um total de 5 diagramas de herança de técnicas de respiração nele. Desses 5 diagramas de herança de técnicas de respiração, 4 são de excelente qualidade e um é de qualidade perfeita. Eles pertencem às 5 grandes famílias, não mais fracas que a nossa família Silver Mountain na história. O conde de Silver Mountain suspirou. O tempo passou e o mundo mudou. Agora, essas famílias muito desapareceram na poeira da história. A maioria dos nobres deste mundo valorizava mais a herança familiar. Os pensamentos de Levi eram uma minoria. Levi olhou para a técnica de respiração de nível perfeito e viu uma besta de 2 pernas cuspindo chamas nela, desfrutando da adoração de centenas de pessoas pequenas. Céus, havia mais de 100 figurinhas minúsculas. Seria uma técnica de respiração de nível perfeito. Era realmente extraordinária. Esta é a técnica de respiração do lótus vermelho, a melhor que tenho na minha coleção. A técnica de respiração da linhagem da família Lótus Vermelho, que pereceu há 600 anos. Sua família produziu muitos grandes cavaleiros lendários, incluindo o Cavaleiro do Lótus Vermelho. Infelizmente, o grande cavaleiro apareceu apenas brevemente antes de desaparecer. Se o Cavaleiro do Lótus Vermelho tivesse avançado com sucesso para o nível lendário, a técnica de respiração do Lótus Vermelho não seria mais de qualidade perfeita, mas sim lendária. Em outras palavras, alguém que era um cavaleiro lendário alcançou a técnica de respiração lendária, e não o contrário. Não havia diferença essencial entre uma técnica de respiração perfeita e uma de nível lendário. Mestre Tira, você pode não saber disso, mas a técnica de respiração da linhagem da minha família Silver Mountain também é de excelente qualidade. Se um dia eu me tornar lendário, então minha família Silver Mountain será lendária. Portanto, convido vocês sinceramente a se juntarem ao nosso castelo da Montanha Prateada. Só uma família lendária pode apoiar um mestre ferreiro lendário extraordinário como vocês. Se o mestre estiver disposto a se juntar a mim, lhe darei 1 ou 2 excelentes técnicas de respiração aqui. O Cavaleiro da Montanha Prateada exalava uma aura poderosa, como uma besta prateada orgulhosa e confiante. Liu Wei ficou um pouco atordoado. Este Cavaleiro da Montanha Prateada não era apenas um simples conde. Ele não esperava que a técnica de respiração da família Silver Mountain estivesse realmente no nível perfeito. Era ainda mais avançada do que a técnica de respiração da família Black Snake. Até onde Levi sabia, somente a técnica de respiração da família do Duque de Montenegro era perfeita entre os 7 cavaleiros voadores do norte. Ao que parece, havia outro, o Conde de Silver Mountain. Caro Conde, agradeço sua gentileza. No entanto, embora eu seja apenas um mestre ferreiro, não gosto de depender dos outros. Sempre acreditei que heróis criam famílias, não que famílias criam heróis, disse Levi. Isso surpreendeu o Conde de Silver Mountain. Então ele sorriu e disse, tudo bem, parece que a ambição do mestre não está aqui, então não vou forçá-la. O Conde de Silver Mountain concluiu a exibição com as 5 técnicas de respiração. Em seu acordo com Levi, ele apenas pediu que Levi copiasse os diagramas superficiais de herança da técnica de respiração da linhagem, sem incluir esses 5. A coleção do Conde é realmente rica. Talvez eu precise de muito tempo para terminar de copiar esses diagramas, elogiou Levi. O Conde de Silver Mountain disse educadamente, embora essas técnicas de respiração sejam inúteis, me esforcei muito para colecioná-las. Contanto que não destruam minha coleção autêntica, mestre, pode copiá-las sem preocupações. Pedirei aos servos que lhe tragam comida se estiver com fome. Se estiver com sono, também há muitos quartos no castelo para você dormir. Obrigado, Earl. Acompanhado pelo Cavaleiro da Montanha Prateada, Levi analisou as outras 17 técnicas de respiração. A maioria eram técnicas de respiração de força e velocidade, e uma pequena parte era física e defesa. Entretanto,
Não havia nenhuma técnica de respiração do tipo percepção como a técnica de respiração da aranha com cara de homem. Disto se pode inferir sua singularidade. Depois de admirar os diagramas, Levi pegou a prancheta, o pergaminho e a caneta que havia preparado anteriormente. Ele sentou-se no chão e começou a desenhar sob o olhar do Cavaleiro da Montanha Prateada. Inicialmente, Levi queria encontrar um pintor aleatório em seu índice. Só depois de testemunhar o nível do pintor é que decidiu fazê-lo ele mesmo, para não enlouquecer ao cultivar técnicas de respiração artificial. Ele estava confiante em si mesmo, pois tinha vindo pessoalmente para fazer isso. Com o pensamento, o painel de proficiência apareceu na mente de Levi. Além das habilidades de estilo de vida forja, farmácia e domada de feras, havia uma nova habilidade de estilo de vida, emulação, nível 2, uns 5.000. Anteriormente, Levi praticava cópia em casa e já havia atingido o segundo estágio dessa habilidade. Respiração dos Cavaleiros capítulo 107, nível 7 Black Snack. 1. Emulação refere-se à cópia de caligrafia e pinturas do original. Os diagramas de herança da técnica de respiração eram pinturas essencialmente únicas. No entanto, eram pinturas bastante complexas. Não só era preciso desenhar a fera ancestral em tamanho real, mas, principalmente, copiar cada postura, movimento e ritmo das pequenas pessoas ao redor da fera. Essa foi a chave para cultivar técnicas de respiração no futuro. Levi não tinha certeza se conseguiria cultivar os diagramas de herança da técnica de respiração que havia copiado. Até agora, todas as técnicas de respiração que ele havia cultivado eram cópias autênticas dos diagramas de herança das técnicas de respiração. Ele nunca havia cultivado uma falsificação antes. Todos tinham uma regra comum: era preciso cultivar técnicas de respiração autênticas e não falsas ou ensinadas por outros. Técnicas de respiração eram diferentes de técnicas de combate. Se alguém aprendesse uma técnica de combate incorretamente, não passaria de um desvio e seguiria na direção oposta, sem conseguir liberar o poder da técnica de combate. Se ele aprendesse a técnica de respiração errada, seria uma punição leve. A tentativa de Levi foi ousada. Aprender técnicas de respiração por meios convencionais era muito lento. No futuro, seja com a técnica de respiração da serpente negra ou outros tipos de técnicas de respiração, ele precisaria de muitas técnicas de respiração superficial para romper o limite. Só então ele seria capaz de deduzir e romper o limite continuamente, evoluindo para o reino mais elevado. Depois de descobrir que o Conde de Silver Mountain era um colecionador de técnicas de respiração, Levi concordou em cooperar com ele. No entanto, ele fez algumas mudanças nos termos da cooperação. De servo do Conde de Silver Mountain e trabalhando no castelo de Silver Mountain, Levi agora só precisava entregar mercadorias ao Conde todo mês. Em outras palavras, Levi trabalharia com ele, mas não sob suas ordens. Nessa vida, Levi nunca iria trabalhar. Mais importante ainda, Levi não ousava cultivar em território alheio. Depois de muito tempo, encontrar pistas e falhas seria fácil, especialmente quando Levi usava o pseudônimo de Mestre Tira. A percepção de um grande cavaleiro não era algo com que pessoas comuns pudessem se comparar. Levi sentia que o Conde da Montanha Prateada deveria ser capaz de enxergar através de sua força, mas era discreto e não se importava com isso. Levi começou a copiar. Queria terminar o mais rápido possível e voltar a cultivar. Contanto que não houvesse problemas em copiar as técnicas de respiração, seria muito mais fácil para Levi cultivar no futuro. O Conde de Silver Mountain olhou para a cópia do Mestre Tira. Percebeu que a precisão do mestre era altíssima. Ele devia ter talento nessa área. Era difícil imaginar que um ferreiro rudimentar fosse tão bom em copiar. Talvez fosse talento. Por fim, o Conde da Montanha Prateada enviou um servo de alto escalão, de nível cavaleiro, para proteger o local. Então, ele se despediu da Mestre Tira e começou a trabalhar. Não importa o que aconteça, o sucesso e a cooperação com um mestre ferreiro beneficiarão o desenvolvimento do território. Tantos grandes nobres se aproximaram do Mestre Tira para alcançar uma cooperação de longo prazo. Ele os rejeitou a todos. Ele foi o único que alcançou uma cooperação de longo prazo com o Mestre Tira. Era possível perceber que o mestre ferreiro não tinha falta de dinheiro e estava interessado apenas nos diagramas de herança da técnica de respiração. Isso deixou o Conde de Silver Mountain bastante orgulhoso. Seu hobby de colecionar diagramas de herança de técnicas de respiração foi útil. O Conde da Montanha Prateada finalmente foi embora.
Não vou mais fingir. Na sala de coleta, apenas o cavaleiro observava de longe. Ele respondeu rapidamente no painel de proficiência e começou a copiar sem graça. Proficiência em emulação mais 67. Proficiência em emulação mais 54. A cópia levou mais de meio mês. Levi ficou em seu índice para emular os diagramas. Durante o dia, ele era insensível e imitado no castelo da Montanha Prateada. Além de copiar, ele também tomava a iniciativa de dar dicas aos ferreiros oficiais do castelo da Montanha Prateada. Com a habilidade de Levi como mestre ferreiro, eles se sentiram profundamente iluminados sob a orientação dele. E também eram muito respeitosos com Levi. À noite, Levi retornava ao seu hotel em Cidade do Vento Gelado e continuava seu cultivo. O conde de Silver Mountain ficou muito satisfeito ao ver a orientação cuidadosa do mestre Tira aos ferreiros de seu território. Portanto, ele não disse nada sobre a falta de vergonha de Levi. Afinal, copiar não lhe causaria nenhum prejuízo. Na maior parte do tempo, o conde de Silver Mountain estava ocupado e já havia se esquecido do mestre Tira. Afinal, ele era um conde, um figurão. Muitas coisas aconteciam em seu território e no círculo de nobres. Ele era diferente de um pequeno barão como Levi. E assim, a habilidade de emulação de Levi atingiu seu limite. No final, Levi, com olheiras sob sua máscara dourada, observou a extrema habilidade de cópia e revelou um sorriso confiante e satisfeito. Não há nada que não possa ser feito. Se há algo, é que você não fez o suficiente. Emulação, nível 3, máximo, efeito especial, falso ou genuíno, falso ou genuíno. Suas habilidades de emulação atingiram o auge. Não há diferença entre o falso e o original. Havia uma grande diferença no material, textura e cor da obra, mas nenhuma diferença perceptível no conteúdo e nas linhas. Levi achava que isso não deveria afetar seu desenvolvimento. Agora posso copiá-lo sem preocupação. O seguir, mostrarei o que significa copiar e colar manualmente. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 108, Nível 7 Black Snack. 2. Levi olhou para os 17 diagramas de herança de técnicas de respiração e começou a copiá-los. A primeira técnica de respiração foi a técnica de respiração do dragão de pedra. Era uma técnica de respiração superficial de linhagem sanguínea com foco na defesa. O dragão de pedra era uma fera gigante e ancestral semelhante a um lagarto gigante. A única coisa relacionada ao lendário dragão gigante era que ele tinha escamas. Havia apenas 16 pequenos padrões humanos nela. Levi levou 1 hora para terminar de copiar. A segunda técnica de respiração, a técnica de respiração do gato do vento, era uma técnica de respiração da linhagem sanguínea focada em velocidade. Havia 20 pequenas figuras nela, e ele levou 1 hora e meia para copiá-la. No final, Levi terminou de copiar todas as 17 técnicas de respiração em poucos dias. Ele finalmente deixou o castelo da Montanha Prateada com satisfação. O trabalho de forja de armas e equipamentos deste mês foi adiado devido às cópias de Levi. Levi prometeu a Conde da Montanha de Prata que compensaria gradualmente nos próximos meses, então o Conde da Montanha de Prata não disse nada. Levi, que havia sucedido, retornou à Vale da Água Negra após se despedir do Conde da Montanha Prateada. Estou exausta. Depois que Levi retornou ao abrigo, ele ficou deitado na cama, exausto. Embora fosse apenas uma habilidade de vida, levar um efeito especial ao limite em um mês era difícil. Afinal, copiar uma pintura exige muito tempo. Para Levi, esse trabalho delicado era ainda mais cansativo do que forjar ferro. Os diagramas de herança da técnica de respiração que ele havia copiado tinham um efeito especial de falso ou genuíno. Embora fosse óbvio pelo material que era falso, em termos de conteúdo, não era diferente dos diagramas de herança autênticos. Claro, ele não estava se esforçando tanto para copiar isso por dinheiro. Ninguém compraria essa falsa técnica de respiração da linhagem. Ele poderia ganhar dinheiro muito mais rápido forjando, se quisesse. Levi não se apressou em cultivar. Em vez disso, ele deixou o tubarão mágico guardar a casa enquanto ele dormia feliz por 3 dias e 3 noites. Até que sua resistência e energia estivessem totalmente recuperadas. Ele então pegou um diagrama de herança emulado e se preparou para cultivá-lo. A técnica de respiração do gato do vento foca na velocidade. A técnica de respiração da sereia de Levi estava prestes a atingir o 6º nível, e ele precisaria de algumas técnicas de respiração rápidas e poderosas para ultrapassar o limite. Portanto,
Ele planejou produzir técnicas de respiração poderosas em uma emergência. Um dia depois, Levi olhou alegremente para as novas habilidades em seu painel de proficiência. Técnica de respiração do gato do vento, nível 1, 1000, certo. Então, o que há para dizer? Painel de proficiência. Por favor, deixe-me ver qual é o seu limite. Então, Levi obteve as 17 técnicas de respiração da linhagem superficial do Conde de Silvermountain. Em termos de valor real, essas 17 técnicas de respiração de linhagens superficiais podem nem ser comparáveis à armadura de mitril que Levi forjou. Quem sabia quanto tempo levaria se Levi quisesse coletar todas as 17? Para ele, tempo era dinheiro. Infelizmente, o Conde de Silvermountain se recusou a me deixar copiar as 4 notas excelentes e perfeitas. Levi sentiu-se um pouco arrependido, mas estava contente. Os dias se passaram e Levi estava focado no cultivo. Depois de trabalhar com o Conde de Silvermountain, Levi havia desistido há muito tempo de sua parceria com o Cavaleiro Javali Selvagem. Ultimamente, a Irmandade da Natureza vinha tramando algo. Já fazia tempo que não se ouvia nenhuma notícia. Se não fosse por cumprir a promessa feita à pequena Milan, Levi não se daria ao trabalho de acertar as contas com o Cavaleiro Javali. Com sua força atual, lidar com o Cavaleiro Javali era como intimidar uma criança do jardim de infância. Ele não sentia nenhuma sensação de realização. Além disso, o Vale da Água Negra estava se desenvolvendo tão rápido que não importava se havia um ferreiro oficial como o velho Tobi no território. Contudo, ele ainda precisava se vingar. Não se trata de lucro, trata-se de compreensão. Além disso, ele havia prometido ao pequeno Tobi que traria seu pai de volta, e Levi tinha que cumprir sua promessa. Não era como se Levi não tivesse forças para isso. No entanto, depois que Levi pediu a seus subordinados que investigassem, eles descobriram que a base da gangue do Javali Selvagem mencionada por Fred havia sido abandonada. Parecia haver vestígios de uma batalha no local. A coisa mais dolorosa do mundo era quando ele queria vingança e descobria que o seu inimigo tinha desaparecido. Levi, impotente, retratou a ideia de vingança. Levi pegou um pedaço esfarrapado de pergaminho e acrescentou uma nota. O bilhete dizia: espere um pouco mais. Neste pergaminho, além do Cavaleiro Javali, havia também os nomes de algumas pessoas que ofenderam Levi no passado. Isso era para evitar que ele ficasse muito ocupado e esquecesse de se vingar. Levi havia listado especialmente a lista de vingança. Isso era para lembrá-lo constantemente de não esquecer sua humilhação passada e trabalhar duro para ganhar experiência. A primeira pessoa da lista foi o Duque de Montenegro, a quem Levi marcou invencível por enquanto. O segundo e o terceiro eram o Conde de Sangue e o Conde de Sillersilk, respectivamente. Levi os marcou com a mesma nota que o Duque de Montenegro. Havia também a Voz do Pássaro da Morte, o Sacerdote Abraão, etc. Em suma, qualquer pessoa registrada neste livro por Levi não era uma pessoa comum. Com o passar dos dias, Levi foi ficando cada vez mais forte. Era o período de colheita novamente no mês da colheita do ano 1009 do calendário do brilho sagrado. Os servos do território estavam realizando o trabalho de colheita de outono. Este ano foi mais um ano de colheitas abundantes. No entanto, Levi sabia que um ano tão bom poderia não durar muito, dada a onda de frio que se deslocava gradualmente para o sul e as criaturas demônios da neve mortos-vivos no vento frio. Eles poderiam facilmente destruir tudo o que parecia bonito. Se esses problemas não pudessem ser resolvidos, seu território desapareceria. Nesse momento, Levi teria que se salvar. Claro, levaria algum tempo para que esses problemas chegassem ao Vale da Água Negra. Além disso, com o Reino da Noite Eterna e os grandes nobres do norte cuidando deles, o Vale da Água Negra não teria que lidar com eles por enquanto. Nos últimos meses, Levi se esforçou ao máximo com 3 técnicas de respiração rápida. Eram elas a técnica de respiração do gato do vento, a técnica de respiração do coelho da lua e a técnica de respiração da cobra voadora, cujos limites máximos eram nível 4 e nível 5, respectivamente. Agora que ele havia cultivado essas técnicas de respiração superficial até o limite, era difícil para Levi sentir qualquer sensação de realização. Era como uma conta de nível máximo abusando de novatos em uma vila de novatos. Era chato. Após a conclusão da colheita de trigo e antes do mês do vento norte, a técnica de respiração da sereia de Levi e a técnica de respiração do rinoceronte gigante estavam ambas no pico do nível 6. Técnica de respiração da sereia, nível 6, máximo, avanço disponível,
Progresso atual 04. Efeito especial. Velocidade avançada. Técnica de respiração do rinoceronte gigante. Nível 6. Máximo, os efeitos das técnicas de respiração de 3 velocidades de Levi foram exibidos neste momento. Entretanto, Levi não tinha pressa em quebrar os limites da técnica de respiração da sereia. Sua técnica de respiração da cobra negra ainda não havia atingido o nível 7. E se a técnica de respiração da sereia lutasse com a cobra negra depois de atingir o nível 6? Levi queria que a técnica de respiração da cobra negra suprimisse as outras técnicas de respiração até um certo nível antes de avançar. Acompanhado por Magic Shark, Levi cultivou por mais um mês. O vento norte uivava e o frio chegou como esperado. A técnica de respiração da cobra negra de Levi avançou com sucesso para o nível 7. Técnica de respiração da cobra negra, nível 7. 50.000. Efeito especial, nível superior defesa. Nível 7 é defesa de alto nível. Então como devemos chamá-la? Levi ficou curioso. Levi saiu de seu estado de cultivo. Em seu íntimo, a semente da cobra negra se tornou mais potente. Levi podia até sentir que, em sua superfície, pareciam haver escamas começando a aparecer. Este foi um sinal de que a semente da vida atingiu um nível muito alto. Gás preto muito maior do que antes irrompeu continuamente de dentro da semente da cobra negra. A parte superior do corpo de Levi, incluindo sua cintura, que antes estava desprotegida, estava coberta de gás preto. A quantidade e a espessura do gás preto não eram tão boas quanto as do Magic Shark. No entanto, Levi sabia que o poder defensivo desse gás negro deveria ser superior ao do gás negro do tubarão mágico. Afinal, essa era a especialidade da técnica de respiração da cobra negra. Sem saber, alcancei o ápice do reino de cavaleiro. Estou a apenas 50.000 pontos de proficiência de me tornar um grão cavaleiro. Respiração dos Cavaleiros capítulo 109. Ondas avançadas. 1. Cavaleiro do Pico. Em todo o reino, era uma existência extremamente rara. Com minha força como um cavaleiro de pico, a defesa de nível superior de um preto de nível 7 cobra, a velocidade avançada de uma técnica de respiração de sereia de nível 6, a força avançada do rinoceronte gigante nível 6, o corte da cruz dourada nível 6 e a armadura do gigante de gelo. Mesmo que eu não use o suspiro do gigante de gelo, eu devo ser capaz de lutar contra o tubarão mágico em seu auge. Claro, isso era apenas uma suposição de Levi. Ele usaria o suspiro do gigante de gelo em combate real. Seria um tolo se não usasse um feitiço. Além do 7º nível da técnica de respiração da cobra negra durante esse período, os outros 3 ainda estavam no mesmo estado. O corte da cruz dourada que o cavaleiro Frey ensinou atingiu o nível 6, e a ondulação intermediária se tornou ondas avançadas. A próxima era a habilidade mais difícil, força giratória. Levi não tinha pressa. Somente a ondulação intermediária, combinada com a lamentação gélida fundida com mitril, conseguia atingir o efeito de cortar ferro. As ondas avançadas podiam até cortar ferro como lama. Agora, a menos que a armadura de seus oponentes fosse misturada com mitril, eles não estariam protegidos efetivamente. Levi imaginou que até mesmo o reino da força ondulante do espadachim do amanhecer, Sir Fred, não deveria ser comparável ao seu nível atual. No caminho do Golden Cross Slash, havia uma grande chance de que apenas o Criador tivesse ido mais longe que ele. Ao mesmo tempo, a técnica de respiração da baleia sangrenta de Levi atingiu o nível 4, e um efeito especial nasceu, resistência para iniciantes. Entretanto, com a força e aptidão física de Levi como um cavaleiro de ponta, a resistência básica não lhe acrescentou muito, então ele teve que continuar praticando a técnica de respiração. Esta era uma excelente técnica de respiração. Não deveria ser um problema para ele atingir o nível 7, mas era difícil dizer para o nível 8. Dentre todas as técnicas de respiração de Levi, ele tinha certeza de que apenas a técnica de respiração do gigante e a técnica de respiração da serpente negra poderiam atingir o nível 8. Seu pai e o grão cavaleiro da família Melon comprovaram essas 2 técnicas de respiração. Elas provavelmente representavam o limite superior da excelente técnica de respiração. Acima disso, deve ser a técnica de respiração de nível perfeito. Embora a resistência iniciante da técnica de respiração da baleia de sangue não tenha dado muito impulso a Levi, o que ele mais esperava não era esse efeito especial, mas outro aspecto mágico da respiração da baleia de sangue técnica. Saco de baleia. Após atingir o 4º nível, seu corpo também desenvolveu esse novo órgão.
Ele conseguia passar um mês sem comer em seu atual auge de reino de cavaleiro, assim que seu saco de baleia estivesse cheio, assim como um camelo. Isso poupou muito tempo para Levi desenvolver a técnica de respiração. O tempo era como água em uma esponja, ele foi espremido. Para um mestre da gestão do tempo como Levi, o supremo imperador do fígado, cada pequena economia de tempo significaria que ele poderia criar uma técnica de respiração superficial. Claro que, para desfrutar de uma comida deliciosa, Levi ainda comeria para satisfazer seu apetite. A técnica de respiração da sereia também se fundiu com as 3 técnicas de respiração de velocidade que Levi havia aprendido. Ele havia ultrapassado o limite com sucesso e podia continuar a ganhar pontos de experiência. A força de Levi aumentava a cada mês, o que era impossível para imites comuns, que poderiam levar anos ou até décadas para evoluir. No entanto, com o painel de proficiência, tudo isso acontecia naturalmente. Embora Frey não estivesse mais por perto, Levi sabia que estava mais forte do que antes com o tubarão mágico como seu sujeito experimental. Sem usar seus trunfos, como os selos e o suspiro do gigante de gelo, Levi conseguia controlar o tubarão mágico, transformando de um empate em um empate estável. Sua força estava melhorando a um ritmo visível. Agora, ele ainda tinha muito remédio secreto da cobra negra. Levi estava confiante de que poderia se tornar um grande cavaleiro até o final do ano seguinte, antes de completar 21 anos. A única coisa com a qual Levi não estava satisfeito era a técnica de respiração do gigante e a técnica de respiração da besta do vórtice. Por não possuir os remédios secretos e por consideração à eficiência, Levi não cultivou muito essas 2 técnicas de respiração de excelente qualidade. Até então, ele não havia atingido nem o nível 3. Não que ele não procurasse seus remédios secretos, mas ele estava na taverna brilhante há tanto tempo, que ainda não havia notícias sobre o ovo turbelar e o macaco de gelo. Por outro lado, depois que Levi mudou o nome da recompensa para coração de gelo, que todos conheciam facilmente, ele obteve mais alguns núcleos dos mortos-vivos. Levi também viu esperança em atualizar o selo do inferno para o nível 2. De acordo com o manual de exorcismo espiritual, se o selo do inferno estivesse no nível 2, os mortos-vivos que pudessem ser revividos e controlados simultaneamente se multiplicariam. Segundo a descrição de Constantine, seu ancestral conseguia controlar 5 mortos-vivos simultaneamente em seu auge. Portanto, Levi supôs que o limite dessa habilidade deveria ser o nível 5 ou superior. Se eu puder controlar 5 grandes cavaleiros mortos-vivos simultaneamente, será algo que valerá a pena esperar, fantasiou Levi. Mesmo que os mortos-vivos não fossem tão fortes quanto quando vivos, eles tinham vantagem em números. Naquela época, eles ainda matavam qualquer um que cruzasse seu caminho. Podiam ser usados como trabalhadores se não fossem fortes o suficiente. Um selo do inferno de nível 5 não era uma fantasia. Agora que o desastre dos demônios da neve havia se agravado, mais núcleos de mortos-vivos fluiriam gradualmente do reino da noite eterna para o norte da cidade do vento gélido. Alcançar o 5º nível não seria difícil, contanto que houvesse núcleos suficientes. Quanto aos 2 selos restantes, o selo de chamas havia avançado recentemente para o nível 2, e suas chamas vermelho-alaranjadas haviam sido aprimoradas para amarelo esbranquiçadas. Seu alcance também havia aumentado de 2 para 3 metros. Seu poder havia aumentado significativamente. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 110 Ondas Avançadas 2. Devido à raridade da piroxena, ele não havia feito muito progresso com o selo de proteção. Levi também vinha se esforçando para coletar materiais de fundição, mas muitas coisas não podiam ser feitas com muito trabalho. O último selo do poder do dragão foi a dor eterna de Levi. Embora um espírito maligno estivesse entrincheirado no rio Água Negra, e matá-lo tivesse uma grande chance de obter pó de espírito maligno, Levi não ousou fazê-lo. Aquilo deixou uma sombra em sua infância. Mais importante ainda, até mesmo o grande cavaleiro tubarão mágico só conseguiu fugir de medo ao vê-lo. Levi, naturalmente, não ousou procurá-lo agora. Felizmente, durante esse período, quando Levi ordenou que não fossem ao rio Água Negra, o espírito maligno não apareceu novamente. Levi sentia que esse espírito maligno não atacava a todos indiscriminadamente, mas tinha como alvo pessoas específicas, como se só pudesse ser visto por elas. Anteriormente, muitos pescadores ficavam perto do rio Água Preta. Eles precisavam dele para pescar e se banhar. Entretanto,
Ninguém tinha ouvido falar de pescadores sendo atacados, nem ninguém tinha visto esse espírito maligno. O tubarão mágico ficou no rio Água Negra por um tempo antes que o espírito maligno aparecesse. Droga! Isso foi um ataque descarado. Esse espírito maligno era uma bomba relógio escondida no rio Água Negra. Ele teria que lidar com isso mais cedo ou mais tarde, ou melhor, abandonar completamente o Vale das Águas Negras. Como o tubarão mágico conseguia escapar do espírito maligno, isso significava que este não era invencível. Havia uma grande chance de que o gás negro pudesse feri-lo. Levi só precisava fortalecer seu gás negro continuamente. Talvez pudesse acabar com o adversário sem o selo do poder do dragão. Claro, os requisitos para isso eram muito altos. Um grande imite só poderia se proteger. Talvez fosse necessária a força de um grão cavaleiro de primeira linha para resolver o problema. Depois de terminar o cultivo, seu estômago roncou. Levi sabia que as reservas de energia no saco de baleia haviam se esgotado. O próximo foi o tempo da gula mensal. Ele ordenou aos servos que trouxessem comida, enchendo a mesa comprida. Levi devorou a comida como se fosse uma máquina de comer implacável. Ele verificou os relatórios de situação recentes do território. Desde o saco da baleia, o período da gula todo mês também era o momento para Levi entender a situação no mundo exterior. Após ler o relatório, Levi comeu comida suficiente para um mês. Essa comida foi rapidamente convertida em reservas de energia no saco da baleia. Tudo estava bem no território, e não havia visitantes indesejados. Não havia mais nada além de Abraão, o patife, que havia voltado a procurar Levi há algum tempo. Levi não levou isso a sério. Abraão nunca desistiu de comprar o Vale da Água Negra de Levi. Entretanto, sob o ataque apaixonado de Levi, a atitude do patife era muito melhor. Neste dia, Levi saiu para tomar um pouco de ar fresco enquanto cultivava no abrigo. Arris, com sua águia das neves pairando no céu, soltou um grito agudo. Era um som de alerta. Levi estava no topo da torre da cidade. Pouco depois, duas figuras apareceram na pequena estrada no território. Por que você está aqui de novo? Levi olhou para Abraão e Knit Glimmer, que apareceram de repente e franziram a testa. Ele tinha acabado de entregar o imposto daquele ano para o canalha há algum tempo. Parecia que ele realmente o procurara 3 dias antes, para alguma coisa. Levi mandou o tubarão mágico se esconder perto do salão do conselho enquanto ele ia ao castelo para recebê-los. Sacerdote Abraão, o que traz um homem ocupado como você aqui? Levi sorriu gentilmente, como um garoto normal de 19 anos. O padre Abraão também revelou seu sorriso hipócrita característico. Barão Levi, faz um tempo desde a última vez que nos encontramos. Senti muita sua falta. Visitei-o há alguns dias, mas você estava ocupado, então saí temporariamente. Abraão era muito mais velho, e Levi percebeu que sua energia não era tão boa quanto antes. Seu coração apertou. Nada é bom, ele não morreria de velhice antes de eu me vingar, certo? Pensou Levi. Isso não vai dar certo. Preciso me apressar e me vingar. Se não fizer isso, meus inimigos vão ser já velho. Não deixe que a espera se torne um arrependimento. Levi decidiu que, depois de algum tempo, traria consigo a máscara do lobo branco e mataria Abraão. Ao mesmo tempo, recuperaria todas as economias que havia dado ao patife. Barão Levi, obrigado pela sua ajuda altruísta à igreja e a mim durante este período. Oh, Pai Celestial, ter um nobre tão bondoso como você é orgulho do reino. No entanto, ainda tenho algo para discutir com você. Este assunto é de grande importância. Vamos entrar e conversar, disse Abraão. Levi sorriu. Tudo bem, Padre Abraão. O cavaleiro Glimmer estava ao lado de Abraão no salão de reuniões, com a cabeça erguida e o peito estufado. Como sacerdote, ele havia evoluído de cavaleiro de nível médio para cavaleiro de nível avançado ao longo dos anos. Ele não sabia se era imaginação, mas o Barão Levi lhe causou uma sensação muito assustadora depois de algum tempo sem vê-lo. Essa sensação era como enfrentar os 7 grandes cavaleiros radiantes. Ele percebeu que o Barão Levi devia ter praticado técnicas de respiração e provavelmente era um cavaleiro oficial. No entanto, ele não se sentia um cavaleiro comum. O cavaleiro Glimmer conteve suas dúvidas e murmurou, talvez eu tenha colocado meu medo pelo pai dele no lugar dele. Provavelmente é só uma ilusão. O antigo grande cavaleiro da Cobra Negra chocou e aterrorizou muitas pessoas. Sacerdote Abraão, se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Farei o meu melhor para respondê-la, disse Levi com um sorriso. Então,
Talvez eu deixe o Vale do Vento gelado no ano que vem e retorne à sede da Igreja Real. Estou aqui há tanto tempo e sou muito grato ao Barão Levi por apoiar meu trabalho. A Igreja de Abrão também está prosperando, e o benevolente Pai Celestial redimiu mais almas do pecado original que precisam ser libertadas. O novo Padre Zarof assumirá meu cargo depois que eu sair. Dentro da igreja, o Padre Zarof é conhecido como o Padre Sem Vergonha por algumas pessoas. Ele frequentemente usava meios malignos para atingir seus objetivos, e seu temperamento era imprevisível. Naquela época, se você se tornar vizinho de Zarof, a vida pode não ser fácil para você. Já que temos um bom relacionamento, Barão Levi, vou lhe dar uma saída. Venda o Vale da Água Negra para mim. Estou disposto a oferecer o dobro do preço anterior, pois ele foi construído ao longo dos anos. Depois que você conseguir esse dinheiro, encontre um lugar e viva uma vida tranquila. Será muito melhor do que agora. Ouvi dizer que o Cavaleiro Abutre Serpente morreu em um acidente há algum tempo. Barão Levi, deve ser difícil para você administrar este território sozinho. Abrão olhou para Levi. Ele estava prestes a deixar aquela área. Embora não estivesse disposto a deixar a igreja que ele tanto trabalhara para administrar por tantos anos beneficiar a próxima geração, essa era a regra dos superiores. Ele não tinha escolha. No entanto, o tesouro da família Melon no Vale da Água Negra sempre esteve no coração de Abraão. Agora que estava prestes a partir, não podia perder tempo com Levi. Se Levi se recusasse, Abrão poderia ter que aprender com o desavergonhado sacerdote Zaraf e fazer algo maligno. Sacerdote Abraão, este assunto é de grande importância. Por favor, dê-me mais 7 dias e eu lhe darei uma resposta satisfatória, disse Levi, sério. Tudo bem, espero que o Barão Levi pense bem. Não vou mais incomodá-lo. Então, Abraão deixou o território com o cavaleiro Glimmer. Levi olhou para o distante sacerdote Abraão. Não sabia por que aquele patife insistia em comprar suas terras. Haveria algo de especial naquele território. No entanto, ele não se importava mais. Estava inativo há tantos anos. Era hora de cobrar os juros. 3 dias depois, a lua estava escura no território do vento gélido, e o vento estava frio. Na igreja de Abraão, uma sombra negra e silenciosa jazia sobre a cúpula da igreja. Igreja. Seu corpo encolheu, e ele vestiu a máscara do lobo branco. Era Levi. Abraão folheava os livros contábeis da igreja em seu quarto. Que pena, que pena. Eu não gostaria de voltar se não fosse pela sede, suspirou Abraão. Mas, desde que consigamos encontrar o tesouro da família Melon antes que Zarof chegue, estará tudo bem, ele murmurou. Este era um segredo que lhe pertencia somente. Era também por isso que ele era tão obcecado pelo Vale da Água Negra. Uma figura apareceu atrás de Abraão, silenciosa. Ele segurava a cabeça do cavaleiro cintilante. A cabeça ainda emitia uma aura fria e estava coberta por uma camada de gelo. No momento seguinte, a cabeça de Abraão foi agarrada por uma mão grande. Com um giro suave, Levi arrancou como se estivesse colhendo uma melancia. Bastardo, tome cuidado. Levi lamentou silenciosamente em seu coração. Respiração dos Cavaleiros capítulo 111, Caos, Insanidade. 1. Igreja de Abraão. A noite estava fria. Um clérigo acordou e foi ao banheiro à noite. Encontrou uma figura magra, usando uma máscara preta com um bico de pássaro, saindo correndo do quarto do padre Abraão e desaparecendo na noite. Ele imediatamente percebeu que algo estava errado e gritou, alguém. Um assassino? Peguem o assassino. Mandem socorro. Imediatamente, os clérigos da igreja acordaram do sono. Eles pegaram suas armas e se levantaram para procurar o assassino. No final, procuraram por um tempo, mas não encontraram nada. Onde está o assassino? Quem disse que tem um assassino? O assassino, Levi, havia deixado a igreja de Abrão há muito tempo. Após destruir o cadáver, ele retornou rapidamente ao Vale da Água Negra. Ao retornar ao abrigo, Levi colocou seu saque no chão e o contou. Ele ficou radiante. Desta vez, ele havia obtido um total de 6.000 moedas de ouro, além de alguns dos tesouros de Abraão. O valor total deveria ser superior a 10.000 moedas de ouro. Faz só alguns anos e você já ganhou tanto. Droga, ser padre dá lucro. Mas qual a utilidade desse patife ganhar tanto dinheiro se ele não tem vida para gastá-lo? Se possível, Levi não queria fazer nada tão cedo. Ele ainda queria esperar mais um pouco. No entanto, Abrão já havia feito isso antes de partir. Não aguentou mais e agiu antecipadamente.
A capacidade da igreja de ganhar dinheiro excedia em muito seu território. Era muito mais lucrativo do que o dinheiro que Levi ganhava com a construção. Não importa a época, ganhar dinheiro honestamente era inferior às outras formas ilegais de ganhar dinheiro. O assassinato de Levi foi muito secreto. Ninguém sabia da infiltração depois que ele se infiltrou na igreja ao lado das vítimas, o cavaleiro Glimmer e o padre Abraham. Quanto ao clérigo que descobriu o assassinato, Levi o fez de propósito. Abraão. Quanto ao clérigo que descobriu no final, Levi fez de propósito. Ele queria dar aos outros membros da equipe da igreja uma dica errada de que um assassino da voz do pássaro da morte havia assassinado o padre Abraão. Com sua força de grão cavaleiro, assassinar um simples padre sem que ninguém percebesse era moleza. Ele esperou deliberadamente que alguém acordasse à noite, criando uma coincidência. O suspiro do gigante de Gelatio. Afinal, o cavaleiro Glimmer era um cavaleiro de alto nível, mas foi morto instantaneamente pelo suspiro do gigante de gelo de Levi congelado em uma escultura de gelo. Ele nem sequer se moveu. Esse era o poder da armadura de gigante de gelo. Até mesmo o grande Mid, tubarão mágico, foi derrotado. Imagine um cavaleiro de alto nível. O patife Abraão nem merecia ser mencionado. Levi riscou o nome Abraão em sua lista de vingança. Levi não ousou confrontar a igreja diretamente, mas ainda assim conseguiu matar um dos líderes. Abraão deve ter feito muitos inimigos lá fora ao longo dos anos. Era razoável que alguém contratasse um assassino da voz do pássaro da morte para assassiná-lo. A igreja deveria estar uma bagunça agora. Mas o que isso tem a ver comigo? Sou apenas um nobre bondoso que faz doações anuais à igreja. Sou um nobre amigo do padre Abraham. Se você quer culpar alguém, culpe a maldita voz do pássaro da morte, Levi murmurou. Além de moedas de ouro, Levi encontrou um pedaço de pergaminho na residência de Abraão. O pergaminho não era um diagrama de herança da técnica de respiração. Era um mapa do tesouro. Levi olhou para ele. A localização deste mapa do tesouro parecia ser seu território. Foi por isso que Abraão ficou tão obcecado pelo Vale da Água Negra. O mapa do tesouro não era muito preciso e havia muitos erros. Curioso, Levi vagou por seu território pelos próximos dias de acordo com o mapa do tesouro. No final, ele encontrou um tesouro que ele poderia igualar. Este lugar era o covil do Rei Lobo onde Levi já tinha estado antes. Levi não sabia se ria ou chorava. Aos poucos, ele foi entendendo tudo. Abraão, aquele patife, tramou para tomar o meu Vale das Águas Negras. Então foi por isso. Pensei que fosse algum tipo de tesouro. Antes de Abraão morrer, ele nunca teria pensado nisso. Ele estava tentando o seu melhor para obter o tesouro da família Melon, que Levi havia obtido. Com o poder da armadura de gigante de gelo, não seria exagero chamá-la de tesouro. Para os mortais, isso não tinha preço. 3 dias depois, a notícia do desaparecimento do padre Abraham e do cavaleiro Glimmer se espalhou pelo Vale da Água Negra. Levi imediatamente enviou suas sinceras condolências à igreja, expressando sua profunda simpatia por tal tragédia e condenando severamente as ações do assassino. Poucos dias depois, o assunto chegou à filial da igreja em Isseoin City. A filial reportou a sede e enviou pessoas à igreja Abraham para investigar. O status de Abraão era relativamente alto como sacerdote enviado pela sede. Ele sempre contava com cavaleiros radiantes, como o cavaleiro cintilante, para protegê-lo. Mas agora, tanto o padre quanto o cavaleiro foram mortos. Algo assim não acontecia há muitos anos, então a igreja teve que investigar minuciosamente. No entanto, Levi fez isso sem que ninguém percebesse. Com a tecnologia de investigação criminal da época, era impossível descobrir onde Levi estava. E mesmo que descobrissem, Levi não tinha medo. Com a sua força atual, para onde ele não poderia ir? O mundo era sua ostra. Respiração dos Cavaleiros capítulo 112, Caos, Insanidade. 2. O caótico Império Tuva era um bom lugar para ir. Por mais poderosa que fosse a Igreja da Luz Sagrada, era impossível alcançar o Império Tuva. Aquele era o território da Igreja da Tempestade. Neste dia, Levi estava cultivando no abrigo. De repente, o alarme de Arri soou no céu acima do abrigo, e a percepção aguçada de Levi o captou. Quem é dessa vez? Levi ficou confuso. Ele apareceu no topo do castelo e viu um grupo de pessoas se aproximando lentamente de longe. Este grupo de pessoas estava vestido com as roupas da igreja. Pareciam ser da igreja. Levi desceu imediatamente para recebê-lo. Pouco depois, um sacerdote gordo, de cabeça redonda e orelhas grandes, cavalgou em direção a Levi.
Ao lado deste padre estavam 2 cavaleiros oficiais e uma dúzia de cavaleiros. Barão Levi, eu sou sacerdote da igreja, Zaroff. Estou assumindo o papel de sacerdote da igreja de Abraão e estou aqui para investigar a causa da morte do sacerdote Abraão. O coração de Levi disparou. Ele não esperava que Zaroff chegasse tão cedo por causa da morte de Abraão. Bem-vindo, Padre Zaroff. Também acabei de ouvir a trágica notícia do meu bom amigo, Padre Abraão. Por favor, Padre Zarafu, pegue o assassino e leve-o à justiça, dando uma explicação ao bondoso Padre Abraão no céu, disse Levi, com uma expressão triste. Sim. No entanto, os corpos do Padre Abraão e do Cavaleiro Glimmer ainda não foram encontrados, então a investigação está um pouco difícil. O cofre da igreja também foi completamente saqueado pelo assassino. Eu nem tenho dinheiro para contratar um detetive. Zaroff esfregou a barriga e disse indiferente. Levi pensou, o cadáver foi queimado até as cinzas pelo meu selo de chamas para que você não o encontrasse. No entanto, seu porco gordo e desgraçado acabou de assumir o cargo e já quer me extorquir dinheiro. Claro, claro. Contanto que consigamos encontrar o assassino e vingar o Padre Abraão, se houver algo em que eu possa ajudar, é só me avisar. Levi suspirou profundamente. Zaroff sorriu, pensado consigo mesmo que o Barão Levi não era mau. Ele gostava de entender as pessoas. Por fim, Levi pediu aos seus servos que trouxessem mais de uma dúzia de moedas de ouro como fundos de investigação para o Padre Zaroff. Ele sorriu e disse, Padre Zaroff, esta é uma pequena demonstração da minha gratidão. Não acho que seja pouco. Espero que a igreja possa chegar ao fundo desta questão o mais rápido possível. Zaroff aceitou a moeda de ouro com satisfação e disse, seremos vizinhos de agora em diante. A propósito, Barão Levi, verifiquei os livros de contas da igreja. Os impostos do Vale da Água Negra ainda não foram pagos. Não se esqueça. Claro que não. Não se preocupe, Padre Zaroff. Já pagamos os impostos deste ano. Antes do vencimento do ano que vem, pagarei integralmente, respondeu Levi. Zaroff deu um tapinha na barriga e saiu do Vale da Água Negra com seus subordinados. Droga, depois que Abraão morreu, Zaroff veio. É interminável, praguejou Levi consigo mesmo. Felizmente, consegui 6.000 de ouro antecipadamente. Você pode ganhar, mas eu definitivamente não vou perder. A julgar pela aparência de Zaroff, era provável que o caso do Padre Abraão estivesse destinado a ser enterrado na poeira. De qualquer forma, eles não conseguiriam me rastrear. Eu usava a máscara da voz do pássaro da morte, e meu tamanho corporal era completamente diferente. É impossível encontrar qualquer coisa. Levi voltou ao abrigo, pensando que a voz do pássaro da morte o havia machucado repetidamente. Desta vez, ele os fez assumir a culpa. Essa era a maneira de Levi retribuir o favor. No primeiro mês do ano novo de 1010 do calendário do brilho sagrado, justamente quando Levi pensava que sua vida seria pacífica, algo grande aconteceu. A esposa do cavaleiro do cavalo branco encontrou o cadáver murcho do marido, onde ele costumava cultivar. O cavaleiro do cavalo branco estava morto. Além disso, sua morte não aconteceu neste ano. Aconteceu no ano passado, mas a família real o escondia. Muitos cidadãos pensavam que o cavaleiro do cavalo branco estava invadindo o reino lendário. Eles mal sabiam que ele havia morrido há muito tempo. Foi somente nesse período que eles não conseguiram mais reprimi-lo. Em apenas um mês, o assunto se espalhou por todo o reino Esmeralda. Levi achou isso inacreditável. Como isso é possível? Mesmo que ele não tenha conseguido chegar ao reino lendário, ele não deveria ter morrido. Levi não conseguia entender. Ele estava no auge da era, comparável ao punho do império. Enquanto refletia, Levi se lembrou das últimas palavras do velho homem da família Melon durante sua viagem à Cidade Santa. Deve ser a igreja, Levi supôs. Essa é a consequência de ser muito chamativo. No futuro, preciso manter a discrição e me tornar poderoso. Não posso ser arrogante. Posso ser muito poderoso, mas não posso ser famoso, porque isso só atrairia a atenção da igreja. O reino Esmeralda só podia ter uma fé, o Pai Celestial. Os mortais nunca deveriam pensar em se tornar Deus. Embora a figura lendária tenha morrido, isso teve pouco a ver com Levi. Ele continuou em casa cultivando. No entanto, poucos dias depois, quando ele foi à cidade do vento gélido entregar mercadorias ao conde da Montanha Prateada, outra grande notícia caiu sobre Levi. O rei também morreu. Pai e filho faleceram um após o outro. Ele morreu dormindo. Morreu em paz. Não havia veneno nem outros sinais de homicídio.
Parecia que ele morreu de velhice, mas algumas pessoas suspeitaram que fossem espíritos malignos. Até o rei foi atacado por um espírito maligno. O que aqueles grandes cavaleiros estavam fazendo? Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.